Quem diria, hein? Quem diria que aquele venezuelano ali, que chegou quieto, sem holofote, hoje estaria segurando a bronca na defesa do São Paulo como se fosse cria da base. Gente, vamos falar do Ferraresi. Porque o que esse cara tá jogando é sacanagem. Não tem outra palavra. O torcedor do São Paulo sempre foi carente de zagueiro que impõe respeito, que mete a cara, que chega firme e não pipoca. Ferraresi, sem muito alarde, foi ganhando espaço. E não foi por falta de concorrência, viu? O setor tem bons nomes. Mas ele foi comendo pelas beiradas. Comeu quieto, foi lá e cravou. E o cara é versátil. Quando perguntaram para ele sobre as posições que já jogou, soltou que só não atuou de lateral esquerdo. Ha! Imagina! Zagueiro raiz, daquele que se precisar vai no ataque, volta correndo, desarma, briga por cada bola. Não à toa é um dos maiores líderes em desarmes do campeonato. E você percebe isso vendo o jogo. Ele tem tempo de bola, ele antecipa, ele orienta os companheiros. É aquele cara que o torcedor sente confiança. Olha e pensa, com esse aí, eu vou pra guerra. E isso faz uma diferença absurda num time que ainda tenta se estabilizar. Após a Copa do Mundo de Clubes, que mexeu com o calendário e o emocional do elenco, o São Paulo teve que se reorganizar. E Ferraresi aproveitou esse momento para se consolidar. Cresceu quando muitos estavam caindo de rendimento. Mostrou personalidade. Com a camisa tricolor, ele foi ganhando minutos, ganhando jogos, ganhando a torcida. Porque torcida sente, torcida sabe quando o cara veste o manto com verdade. E o Ferraresi veste. Veste mesmo. Num futebol onde muita gente se esconde, onde o jogador tem medo de errar, ele mostra coragem. Vai pra dividida, encara atacante cascudo, fala grosso em campo. E sabe jogar também. Não é só porrada não, viu? Tem qualidade na saída de bola. E olha que ele não teve caminho fácil. Vinha de lesão, precisou esperar chance, ficou um tempo fora. Mas voltou. E voltou voando. E esse é o tipo de jogador que o São Paulo precisa. Jogador que quer estar aqui. Que entende o peso dessa camisa. A verdade é que a torcida já abraçou. Hoje, quando sai a escalação e tem Ferraresi entre os titulares, a gente respira mais aliviado. Porque sabe que ali, pelo menos ali, tem um cara que vai deixar tudo em campo. Ele é discreto fora de campo, não é de muita entrevista, não é de ficar se promovendo. Mas dentro de campo fala alto. Fala com a bola, com atitude. E esse tipo de jogador é raro hoje em dia. Com a bola rolando, ele vira gigante. Na bola aérea então, é um absurdo. Ganha quase todas. E isso não é só força física não, é posicionamento, é leitura de jogo. E quando erra, não se esconde. Vai lá, pede a bola de novo, tenta consertar. Isso é humildade, isso é grandeza. Isso é São Paulo. Muita gente nem lembrava dele quando o elenco foi montado pro ano. Mas hoje ele é titular incontestável. E se continuar assim, vai ser muito mais que isso. Vai ser referência. Crespo sabe disso. O treinador argentino, que também foi zagueiro, reconhece o valor do compatriota sul-americano. E tem dado respaldo. Porque jogador precisa disso também, confiança. E olha, a defesa com Ferraresi tem outro peso. Organização, compactação, intensidade. É outro nível. O torcedor percebe na hora. Claro, ainda tem muito campeonato pela frente. Muita coisa pode acontecer. Mas o que Ferraresi está fazendo agora é para ser reconhecido. E é bom lembrar, ele ainda tem margem para evoluir. Tem só 26 anos. Pode crescer ainda mais. Pode se tornar um dos grandes nomes da zaga tricolor nesse século. O São Paulo precisa valorizar isso. Jogador comprometido, que entra com sangue nos olhos, não pode ser deixado de lado. Tem que segurar, renovar, blindar. Porque o futebol é assim, quando um come a bola, aparece clube de fora querendo levar. E se o tricolor não agir rápido, pode perder. Mas por enquanto, vamos aproveitar. Vamos curtir esse momento de Ferraresi. Vamos gritar o nome dele no Morumbi. Porque ele merece. E mais do que merecer, ele representa aquilo que a gente sempre pede: raça, entrega, vontade. Num time que ainda busca regularidade, ele é um dos pilares. Um dos poucos que mantém o nível, jogo após jogo. Se tiver que resumir Ferraresi em uma palavra hoje, é confiável. E isso vale ouro. Porque não basta ter talento. Tem que ter personalidade. E isso ele tem de sobra. Que continue assim.
Que siga evoluindo. Porque se o São Paulo quiser brigar por coisas grandes, vai precisar de mais jogadores como ele. E que sirva de exemplo para os outros. Que os mais jovens olhem para ele e aprendam o que é vestir essa camisa. Ferraresi virou referência. E com todo mérito. Não caiu do céu. Foi conquista, foi suor. Hoje, o torcedor do São Paulo pode dizer: temos um zagueiro. Temos um guerreiro. Temos o Ferraresi. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A torcida do São Paulo está em polvorosa. Entre os corredores do Morumbi e os bastidores do CT da Barra Funda, um nome vem ganhando força e dividindo opiniões: Roger Guedes. Sim, ele mesmo. O atacante que brilhou no Corinthians e, mais recentemente, se aventurou no futebol asiático, agora é apontado como possível substituto de Jonathan Calleri, o argentino incansável que se tornou sinônimo de raça no tricolor. E o mais impressionante: a informação vem ganhando corpo com ares de realidade. O boato, que começou tímido nas redes sociais e grupos de WhatsApp entre torcedores, agora ecoa nas mesas redondas e já movimenta os bastidores do clube. Segundo fontes próximas à diretoria, Roger Guedes teria sido oferecido ao São Paulo por intermediários após manifestar interesse em retornar ao futebol brasileiro. E o tricolor, ao que tudo indica, escutou com atenção. Jonathan Calleri, apesar de ser um símbolo de entrega dentro de campo, tem enfrentado um desgaste físico notável nas últimas temporadas. As dores constantes, o número crescente de jogos em sequência e a responsabilidade ofensiva que carrega nas costas têm acendido o sinal de alerta. O técnico Hernan Crespo, que conhece bem os desafios do futebol sul-americano, já teria manifestado à diretoria o desejo de contar com mais uma peça ofensiva de alto nível no elenco. E é aí que Roger Guedes entra em cena. Com passagens marcantes por clubes como Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians, Guedes é conhecido pela sua velocidade, drible curto e capacidade de finalização. Sua personalidade forte, por vezes polêmica, também é marca registrada, o que gera apreensão, mas também entusiasmo em parte da torcida. A possibilidade de tê-lo vestindo o manto sagrado do São Paulo é, no mínimo, intrigante. Afinal, o clube vive um momento de transição. Após anos de instabilidade, Crespo vem promovendo uma reconstrução tática e emocional no elenco. Com títulos recentes na memória e uma base consolidada, a chegada de Guedes poderia significar o início de uma nova fase, mais ousada, mais vertical. Mas há quem questione. A identidade coletiva construída por Crespo exige comprometimento, obediência tática e disciplina. Será que Roger Guedes, com seu histórico de atritos e individualismo, conseguiria se adaptar a essa filosofia? A dúvida paira no ar, enquanto os bastidores seguem se movimentando. O fator financeiro também entra na equação. Roger Guedes, por ter atuado recentemente fora do país, possui um salário elevado para os padrões do futebol brasileiro. Para viabilizar sua chegada, seria necessária uma engenharia contratual envolvendo parceiros comerciais ou até a possível saída de outro atleta. E, coincidentemente ou não, rumores indicam que Calleri teria recebido sondagens do exterior. A ideia de uma transferência de Calleri para o futebol europeu ou até mesmo para a MLS não é nova. Desde que se destacou no tricolor, o argentino sempre foi alvo de clubes que valorizam sua garra e poder de decisão. Caso uma proposta concreta chegue, e o camisa 9 aceite o desafio de mudar de ares, o cenário para Roger Guedes se abriria de forma quase natural. Crespo, por sua vez, tem trabalhado nos bastidores com serenidade. O treinador argentino prefere manter o elenco focado, blindado de especulações, mas já deixou claro em entrevistas que deseja reforços pontuais que elevem o nível da equipe. Não se trata de contratar por contratar, e sim de encontrar atletas que possam contribuir imediatamente. A comissão técnica do São Paulo também teria aprovado o nome de Roger Guedes, especialmente pela sua versatilidade. O atacante pode atuar centralizado, pelos lados e até recuado como um segundo atacante, algo que daria mais liberdade a nomes como Lucas Moura ou Luciano, que também se movimentam bastante no terço final do campo. Nos corredores do Morumbi, o clima é de expectativa. Alguns dirigentes consideram que a chegada de Guedes seria um golpe de marketing importante, além do ganho esportivo. Com a torcida voltando aos estádios em peso, trazer um nome de impacto poderia impulsionar ainda mais o projeto de retomada do protagonismo nacional. As reações da torcida nas redes sociais são mistas. Parte da massa tricolor vê com bons olhos a possibilidade de ver Roger Guedes em campo, enquanto outra parte relembra episódios polêmicos do jogador e teme que sua chegada abale o ambiente do vestiário. A palavra disciplina aparece com frequência nos comentários. Ainda assim,
os números de Guedes não podem ser ignorados. Quando em boa fase, ele é decisivo, criativo e letal. A questão é saber se o tricolor conseguiria extrair o melhor da sua versão, algo que dependeria muito da gestão de grupo de Crespo e do próprio comprometimento do atleta. O momento do clube também é propício para ousadias. O São Paulo vem mostrando um futebol competitivo, mas precisa de mais alternativas ofensivas, principalmente pensando em competições como a Libertadores. Um elenco mais encorpado pode ser a chave para voos mais altos. Além disso, a contratação de Roger Guedes poderia representar um sinal para o mercado. O São Paulo está se armando para brigar por títulos importantes. Em um cenário de reconstrução institucional e aproximação da torcida, esse tipo de movimento pode ser estratégico. Outro ponto que pesa a favor de Guedes é a sua idade. Ainda com boa margem de desempenho físico, ele pode ser uma solução de médio e longo prazo, não apenas um nome de impacto pontual. Seu estilo de jogo, embora diferente do de Caleri, poderia oferecer ao time uma nova dinâmica ofensiva. A decisão final, claro, dependerá de muitos fatores. A vontade do jogador, as condições financeiras, a análise do departamento de futebol e, principalmente, a situação de Caleri. O argentino, mesmo lesionado ou sobrecarregado, nunca deixou de demonstrar amor ao clube, algo que pesa no coração da torcida. Mas o futebol, como bem sabemos, não vive só de sentimentos. Vive também de resultados, de estratégias e de movimentos ousados. E é justamente nesse ponto que Roger Guedes pode entrar como um nome de impacto, pronto para causar um novo terremoto positivo no Morumbi. Enquanto isso, Crespo segue seu trabalho. Treinando, observando, orientando. Seu foco está no grupo, na evolução coletiva, mas certamente, no silêncio dos bastidores, ele também acompanha atentamente cada desdobramento dessa possível movimentação no mercado. O São Paulo tem um histórico recente de contratações certeiras e outras nem tanto. Por isso, a cautela se justifica. Mas quando um nome como Roger Guedes entra em pauta, é impossível não imaginar as possibilidades. E os torcedores, apaixonados como sempre, já começam a montar escalações com um novo reforço. O clube, por sua vez, adota o silêncio estratégico. Nenhuma confirmação, nenhum desmentido. A diretoria entende que as especulações fazem parte do jogo, mas prefere agir com discrição, sem precipitações. Afinal, grandes negócios se constroem na sombra. Na Barra Funda, o clima é de atenção. As movimentações no mercado estão longe de acabar, e o nome de Roger Guedes pode ser apenas o início de uma nova janela eletrizante para o tricolor. A dúvida agora é: estaremos prestes a ver uma nova era ofensiva no Morumbi? A possível saída de Caleri, se confirmada, será sentida. Seu carisma, entrega e identificação com a torcida não se substituem facilmente. Mas o futebol é dinâmico, e cada fim pode ser também um começo. Se Guedes vier, trará consigo um pacote completo: talento, personalidade forte e uma chance de ouro de reescrever sua história no futebol brasileiro, dessa vez vestindo o manto sagrado do São Paulo. E se não vier, o rumor terá servido para mostrar que o tricolor segue sendo um clube gigante, sempre no radar de grandes nomes. Porque aqui é São Paulo. E aqui, a busca pela glória nunca termina. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.